conhece, sou terapeuta emocional do método TRG, né, que é terapia de reprocessamento emocional generativo. Hoje em dia está havendo muito divórcio, né, Jennifer? E às vezes a criança, ela fica ali no meio, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas então não posso divorciar. Sim, mas existe várias coisas ali que você precisa tomar um cuidado antes de pensar em divorciar, né? Existe a tentativa, né? Às vezes de fazer dar certo, analisar o porquê que o meu casamento está acabando, o que que aconteceu, será que foi eu, será que foi ele? Quem sabe a gente senta e conversa, porque também, Jennifer, tem a questão assim, é só o outro que precisa mudar. Eu nunca preciso, o outro tem que mudar para dar certo. Então, às vezes, é questão de você sentar, ter um diálogo. Isso como um ponto negativo, porque antigamente as pessoas eram submissas ao marido. Né? Antigamente as pessoas eram obrigadas pelos pais a casarem e a constituírem uma família que quase obrigatório, né? Então, Uhum. o que que acontece a diferença do hoje? É que as pessoas então têm um pouco mais de consciência antes do casamento, né? É porque Porque a a gente pessoa já casa pensando que não der certo, eu separo. não, é que já casa pensando na separação, Sim, né? A pessoa já casa pensando, né, quanto tempo que tem um prazo já aquele relacionamento, né? Mas a questão é que não é isso, é que assim, ó, as coisas mudaram, né? O mundo mudou muito. As mulheres tomaram uma posição hoje em dia muito, sabe, de presença mesmo, muito forte, né? O que antes era muita submissão, né? sim. Hoje as mulheres elas tomam muito a posição. Aquilo ali já não tá bom para elas, elas já não são mais tão submissas quanto antes. Aceitavam continuar num relacionamento abusivo, aceitavam continuar num relacionamento de traição, por causa para manter as aparências com a família, para manter a família unida com os filhos, mas também destruir a vida dos filhos emocionalmente. Sim. Porque manter um casamento onde existe o desrespeito total, eu acho ainda que mais válido cada um para o seu lado. Só que tem formas de se fazer isso, né? Primeiro que, claro, ninguém casa esperando que algo ruim vá acontecer, né? Ninguém casa já esperando que aquela pessoa vai trair ou vai, enfim. A pessoa casa já criando aquele mundo, né, de casamento com o príncipe encantado. Não sabe se ele vira sapo ou não. E isso não serve só para os homens, tá, gente? Isso serve para as mulheres também. As mulheres também se transformam em sapas, né? No meio da Sim. relação, no processo da relação, todo mundo acaba se mostrando um lado que o outro talvez não. É por isso que eu falo, os antigos estão certos. Existia o namoro, né, para que as pessoas conhecessem todos os defeitos, o noivado já para ter mais um tempo antes da situação final e o casamento. Mas Então, quando chega. hoje as pessoas também estão muito sem paciência, né? Não, se Acredito que conhece amanhã estão casando, né? Também tem tudo isso, né? é Também tem verdade. tudo isso. Às vezes conhece e casa, às vezes sem se conhecer direito, né? Ali sem entender, porque o que acontece? Vem uma pessoa, né, de uma criação de uma maneira, com uma outra que foi criada numa família totalmente diferente. São dois Hum. mundos ali, cada um com a sua crença, cada um com a sua, né, com a sua vivência e se unem. Então é complicado ali. Você tem que ter muito amor, né, para que dê certo. Tem que ter muito amor e muito equilíbrio, né? Tem que passar por muita terapia, Sim, né? Conseguir equilibrar isso, porque eu sempre falo muito sobre isso. Casamentos são duas pessoas com duas criações totalmente diferentes convivendo dentro de uma mesma casa, né? Por mais anos que passem, eu conheço vários relacionamentos que pessoas se surpreendem uma com a outra depois de anos de casado,
né? 20 anos, poxa, eu nunca esperei que ele fosse fazer isso, nunca esperei que sim, ela fosse fazer isso. Então, às vezes, o tempo realmente, né, não quer dizer, é que não tem nada específico numa relação, né? A relação é tu saber que é aquilo que tu quer e tentar fazer que o máximo daquilo dê certo, principalmente quando há filhos. Hoje a sim, gente sabe que filhos não prendem casamento como prendia antigamente. Não sei se isso é bom ou ruim, talvez para alguns é ótimo e para outros não, né? Porque às vezes por causa de filho a mulher se submete a viver em situações, ou o homem se sim, submete a viver em situações complicadas dentro de uma relação. sim, E, e às vezes por falta de ajuste também se separam. Qualquer sim. coisinha, qualquer coisa que acontece, né? Discutiu, separa. Não Eu gostou conheço daquilo, casal que se separa. separaram até pela situação financeira. Que abala bastante, não é fácil, tá? A situação financeira é uma das situações dentro de um casamento que pode colocar sim tudo a perder, porque a situação financeira é o sustento, né? Sim, O financeiro é o sustento da família. Aonde um falta, o outro se sobrecarrega. E o sim, que é sobrecarregado cobra do outro. E aí existe uma cobrança, né? Talvez um busque menos do que o outro, ou os dois estão buscando e não conseguem, ou sempre tem um desequilíbrio, porque o financeiro desequilibra demais. sim, E a persistência tem que ser grande para manter, né? Só que em função disso tudo, existem várias formas de se resolver, mas já que o assunto envolve criança, né, envolve filhos, o que é a situação principal de quando se envolve filhos? É entender que os filhos não têm nada a ver com os nossos problemas. sim. Eu tenho dois lados dessa experiência. Eu sou filha de pais separados. Os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos. Eu não consigo nem reprocessamento buscar uma imagem dos meus pais juntos. Eu não consigo lembrar disso, né? E com 2 anos eles me deixaram com os meus avós paternos. Os avós, por mais maravilhosos que sejam para os netos, eles nunca conseguem substituir um pai e uma mãe. Não A mãe consegue. não consegue. A mãe, ela tem uma missão. A partir do momento em que ela traz a criança à vida e que ela troca aquele primeiro olhar com o filho, que ela amamenta aquela criança, ela está transferindo um amor para aquela criança e ensinando ela a amar a mãe, né? A ter o retorno do amor da mãe, a amar a si mesmo como ser humano, como pessoa e amar o próximo. É Sim, naquela troca, né? É naquela troca de olhar, né? É naquela ativação de uma quantidade de hormônios ali que é ativada na hora da amamentação, que é o amor, o carinho, o afeto, é onde a criança aprende a ter por ela mesma, pela mãe, pela família, pelas pessoas. Então a mãe ela tem um papel bem fundamental, né, nesse desenvolvimento da criança. O pai é a proteção total, é a segurança total. Então, a partir do momento em que não há nenhum dos dois, no momento em que a criança está começando principalmente a compreender isso, existe uma falha aí no sistema, né? Existe uma sim, falha. Por mais que a gente tente substituir isso com os avós, não tem como. Então, eu passei, Raquel, hoje, né? Depois de ser formada, depois de tudo que eu estudo, depois de tudo que eu aprendi, eu não soube disso a vida toda. A minha família não soube disso a vida inteira, né? Então eles nunca compreenderam o porquê eu era tão rebelde, o porquê eu era tão difícil, o porquê eu era uma criança feliz, mas eu era uma criança raivosa, sabe? Eu sentia muita raiva. Eu era aquela pessoa explosiva mesmo. Se aquilo não acontecesse do meu jeito, eu explodia,
né? Eu depositava muita raiva, muita indignação nas coisas. Mas hoje eu entendo os porquês, porque eu não tive a base. Eu tive o Sim. apoio, eu tive o apoio, que foram os meus avós, mas eu não tive a base, que foram os meus pais. Né? Não culpando nenhum deles, eles tinham os problemas deles na época, resolveram da melhor forma, como podiam, ok. Mas hoje, com o nosso conhecimento, é muito importante a gente entender. Eu já fui falha, eu fui mãe com 19 anos, completamente despreparada da vida, né? Num relacionamento que eu tive mais 3 filhos, eu sou mãe de 4 filhos. E um relacionamento que hoje, apesar de eu me dar muito bem com ele, ele é muito meu amigo e frequenta a minha casa, 14 anos casado, né? Eu me separei grávida. E a gente não sabe os danos que a gente faz na cabeça das crianças. E você sabe, né, que a gente, igual você falou, a gente trabalha na mesma área, que muitas vezes você canaliza o que você vivenciou para a sua vida, né? Sim, não, e detalhe, hoje eu falo para os meus filhos, né? Eu digo para eles assim, gente, vocês precisam de terapia. Eu sei, porque fui eu que criei vocês. É, Vocês precisam de terapia. Eles dão risada, né? Eu digo, não, mãe, eu não preciso, eu estou muito bem. Eu digo, não, fui eu sou a mãe. Eu sei o quanto vocês precisam de terapia. E eles, no fim, dão risada. Mas é porque nessa situação de casamento, né? Eu já estou há bastante tempo, já há 10 anos. O meu filho mais novo tem 10 anos. Eu me separei grávida e eu me dou muito bem com ele. A diferença disso é que eu nunca misturei o meu problema pessoal com a relação pai e filhos. Eu sempre falei para eles, o pai de vocês é problema meu, e eu com ele, e é problema de adulto. Vocês são filhos, vocês não têm nada a ver com isso. O respeito permanece, o amor permanece, o carinho permanece, ponto, e acabou, e eu não aceito menos do que isso. No entanto, que a nossa relação hoje é muito boa, né? É muito boa. E o respeito que que os nossos filhos têm com ele é muito grande. Então nunca deixei afetar essa. Houve várias falhas no processo, né? Muita discussão, muita bater boca na frente de filho, jovens totalmente desestruturados, com 3 crianças dentro de casa, né? 2 no caso, que a gente era mais novo quando teve os 2. Então não tinha esse parâmetro, né? Já não teve essa criação equilibrada, porque tanto eu, olha como a gente atrai. sim, Ele também não teve os pais. Entende? Então a gente atrai situações muito semelhantes assim para nossa vida, né? sim. Eu atraí uma pessoa que também não tinha os pais, que também foi criado por uma mãe de criação, né? E tem uma outra grande história aí por trás e tal, mas não era a mãe que estava criando, né? Não tava o pai ali presente, porque tinha outros problemas também na família. Então, a gente atrai muito isso, né? Para que a gente aprenda um com o outro. E os filhos, a gente tem que aprender a trabalhar neles para que, quando tiver que rompa da melhor forma possível, sem envolver os filhos no problema. Quando eles são pequenos, eles costumam regredir, né? Porque eles querem tanta atenção, tanto carinho. E esse medo de quando os pais são separados, que ele foi abandonado, dá essa carência para eles. Mas quando é adolescente, é a rebeldia, né? Porque a sensação que você tem, né, é que se os meus pais não cumpriram, né, com aquilo que eles prometeram, porque eu tenho que cumprir com alguma coisa? Por que que eu tenho que ser responsável, né? Então, é por isso que muitas vezes muitos jovens ficam rebeldes, né? Porque eles não querem. Às vezes eles querem tantos pais ali junto, ouviram tantas coisas, né? Eu penso assim, Jennifer, que
os pais precisam conscientizar do quanto prejudicam os filhos discutindo na frente dos filhos, né? Você mesmo falou aí, mesmo que você é jovem, hoje, igual a gente, antes a gente não tinha essas explicações, né? Não, a gente A não gente tinha. não entendia, Hoje mas não tinha hoje a internet, gente né? entende. E o quanto que traz consequências para a vida de uma criança verem os pais ali no meio de uma discussão, onde eles não sabem quem ele defender, e eles ficam perdidos ali no meio. Quando vem a separação, eles pensam, pronto, estou perdida. Agora o meu pai vai construir uma nova família, a minha mãe vai construir outra e eu. Quem vai cuidar de mim? Eu agora estou sozinho, perdida no mundo, né? Mesmo que a gente saiba que não está, os pais vão amar do mesmo jeito. Por isso essa conscientização e esse amor que eu acho que tem que ser em dobro pelos filhos, né? É igual você falou, mostrando que o pai continua sendo pai, ele é ex-marido, mas ele não é ex-pai, né? Exato. E a mãe, ela é ex-esposa, mas não é ex-mãe. Então, o amor permanece na mesma intensidade, porém com um É, pouquinho mais de dificuldade, porque os dois não vão estar juntos, né? sim. É que, sabe, Raquel, assim, ó, eu jamais incentivo um relacionamento continuar por causa de filho. Porque eu sei o quanto é terrível tu ter que suportar uma relação que já está terminada ali, já está se tornando insuportável a convivência por causa de filho, né? Eu penso assim, se tu tem uma forma sábia de conseguir passar para os teus filhos que tu e o teu marido são adultos, que vocês não estão mais conseguindo entrar numa concordância, numa conexão, numa forma pacífica de conviverem, né? Que isso é coisa de adulto, acontece, ok, Sim. mas nada muda, né? Isso é um trabalho a se fazer que nem sempre a gente sabe o resultado. Às vezes o filho se revolta. Eu, no meu caso, os meus filhos todos tranquilos, em relação tanto a mim quanto a ele, em relação à separação e tudo mais, ok. Mas Aparentemente, só te interrompendo, eles são assim porque eles tiveram uma mãe equilibrada e um pai equilibrado. Porque existe uma grande diferença de você ter pais separados e os pais serem equilibrados ali emocionalmente, né? Transmitir essa alegria que já está em você, né? Eu vejo você, eu vejo que você já transmite uma paz, uma alegria, aquilo que, né, já vem de você. Então eu acredito que eles vivenciam esse brilho que tem em você, né, o respeito lá com o pai, mas tem pessoas que se separam e ficam sem estrutura, né? Mulheres que não aceitam a perda do esposo, ou usam, esposo que não aceita. é que usam a criança para ela ser Sim, a intercessora.